tudo bem ficando, também. ficando Tudo doida bem. com esses textos, mas vamos vencendo um dia de cada vez. Mas deixa eu te falar, você não está sozinha, não. Na tal eu te faço companhia, tá bom? Também tô Todos junto. nós, né? Pro Todos texto nós. de hoje, gente, eu criei um dicionário. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu estou fazendo aqui Eu o tenho, vou apresentar. dicionário. Aí eu pego o conceito e aí volto pro texto. É uma beleza, gente. É uma beleza. Mas é assim mesmo, Tatiana. Fica tranquila. É um Todos processo, nós. né? É um processo, né, professor? Porque não é fácil, até pra gente mesmo que é da área, né? Mas é isso, é paciência mesmo, né? Aos poucos a gente vai chegando lá, né? Exatamente. É que nem Está aquele sendo ditado, um né? exercício bom, sabe? De paciência. Porque é diferente de pegar o texto e já digeri-lo, né? Que é o que eu estou habituada, né? Normalmente. Aí a gente se depara com textos assim mais complexos, aí a gente vai trabalhando a paciência também, a completude, né? De parar, ver, pesquisa em outra fonte, volta. Paciência. Mas é isso, é paciência, né? Às vezes a gente vai, enfim, perseverar, né? Porque realmente é isso, é ler com calma, né? E aos poucos vai fluindo, né? Depois volta, né? Tem que ter realmente uma paciência, né? Não é porque cada Exato. texto cada um tem um jargão, né? Eles têm um jargão, tem um modo próprio de lidar com o É o vai e argumento. volta. E também É o vai e tem volta, os né, conceitos, mestre? né? Quando chegar lá, Tatiana, no Durkheim, vai ter uma discussão bem interessante com a psicologia e tal, né? Não, e eu fiquei tão feliz de ficar com o Durkheim, porque até na entrevista de seleção, numa das perguntas, eu falei exatamente de Durkheim, né? Exatamente pela relação que há com a psicologia social. Então, eu fiquei feliz demais de ter ficado com o texto dele. Sexta-feira aí, chegando para poder falar. Apesar que, eu tenho até uma dúvida, Carlos, olha só. A gente vai ter uma aula, que inclusive vai ser do texto de Durkheim também, que é a 15ª, né? Acho que é Durkheim também. 15ª. Nós não definimos data ainda para a 15ª aula, né? Não, é porque... Não é 15ª que vai ter o Durkheim, não. O Durkheim vai ser na 13ª. Não, é 10ª aula, é dia Não, 31. 10ª aula, perdão, é 10ª, agora sexta-feira. Porque nessas últimas 5 aulas a gente ainda vai definir, né? Por causa de... Tem a coisa do minhas datas também, minha agenda aqui de aulas, entendeu? Não, Aí a gente vai definir então não foi definido mesmo, porque eu pensei, gente, será que eu deixei passar alguma coisa que falou dessas datas? Não, eu passei batido, não, né? Não. A partir da 11ª aula até a 15ª, né? A gente vai definir ainda os horários, tá bom? Não. Ótimo. Então tá jóia. Ótimo. Estão vindo? Ok? Ok. Então é isso, gente. Muito boa tarde a todas e todos. Hoje quem vai apresentar vai ser o José Augusto, né? E o Igor Secundo, né? O texto do Marx, né? Que é o clássico Ideologia Alemã, no qual ele constrói o método, né? Do pensamento, né? Do pensamento marxista, né? Enfim, então gostaria que vocês apresentassem, pode apresentar com calma, né? E, enfim, podem começar, fiquem à vontade, tá? Ok. Eu vou... Professor, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só um instante. Eu consegui compartilhar com vocês, pessoal?
Ainda não apareceu, Agora viu, sim. Igor? Agora apareceu, Igor. Agora sim, né? Obrigado. Agora sim. foi. Pronto. Agora Mas sim. eu só não consegui colocar o slide, tá nessa apresentação com anotações, né? Deixa eu tentar novamente, pessoal. Desculpa a demora pra gente ir apanhando aqui. Acho que agora vai. Pronto. Deu certo agora, pessoal? Ok, Igor. Ok. Deu Show, certinho. show. Ok, gente. Obrigado. Show, Então, vamos campeão. lá. Hoje a gente vai trabalhar com um texto. Confesso a vocês que foi um grande desafio para mim, né? Assim como alguns colegas já estavam falando, é de uma complexidade um pouquinho grande, né? A gente entender, ainda mais quem não é da área, mas foi um desafio gostoso, digamos assim. Me forçou muito a fazer novas pesquisas, a ir atrás do que realmente esse texto queria dizer. É um texto bastante complexo, um pouquinho grande, né? Em virtude do que nós estamos fazendo. Mas vamos lá, gente. Hoje nós vamos trabalhar sobre a ideologia alemã. Vou falar um pouco sobre a ideologia alemã e depois o Lira vai assumir e vai finalizar a nossa apresentação. Então, sobre a primeira parte, antes da gente entrar propriamente dito no texto, eu queria pedir licença a vocês para a gente conversar um pouco sobre uma introdução um pouco mais histórica, né? Assim como o professor falou nos nossos últimos encontros, que é muito prejudicial a gente não associar o contexto histórico aos textos que nós estamos estudando. Então, em virtude disso, eu tomei a liberdade da gente fazer um pequeno apanhado histórico para a gente conseguir compreender a situação em que Marx vivia, para que ele conseguisse produzir as obras que ele produziu. Então, prometo que vai ser algo bem breve, a gente vai investir, gastar apenas uns 2, 3 minutos para conversarmos sobre essa introdução histórica. Então, vamos passando desde o antigo regime, né, lá nos estratos sociais, com clero, nobreza e o terceiro estado, na França, com o rei Luís XIV, com a frase famosa, né, de "o Estado sou eu". Então, isso caracteriza de uma forma muito clara o absolutismo na monarquia, né, todo o poder concentrado na monarquia. Então, isso faz com que grandes revoltas fossem propícias a acontecer, né? Porque isso acaba o fato do clero e da nobreza gozar de grandes privilégios, e o terceiro estado, né, tudo aquilo que não é clero e nobreza, não ter os mesmos privilégios, acaba saindo, muita gente acaba saindo insatisfeito. Então isso faz com que grandes revoluções ao longo da Europa começassem a acontecer, começassem a despontar. Então, de forma mais clara, as revoluções inglesas, né, a gloriosa e a puritana, culmina com o compromisso de que o rei não pode governar sem o consentimento do parlamento. Então, em 1642, ali no século XVII, a gente já pode ver um claro cerceamento, né, do poder absolutista do rei na monarquia. Então, a gente já consegue enxergar a trajetória se mudando, né? Então, onde nós tínhamos um poder absolutista, agora esse poder já começa a ser compartilhado com o parlamento. Então, a gente começa a ver isso na Inglaterra e, posteriormente, a Revolução Industrial traz um caráter mais econômico a essas realidades, principalmente com a primeira Revolução Industrial, que é basicamente a tecelagem de algodão a partir das máquinas a vapor. Então, nessa época, a gente não tem uma industrialização tão forte assim, não tem uma tecnologia tão avançada assim, mas a gente já consegue começar a enxergar, né, essa mudança da produção extremamente artesanal para uma produção mais industrializada. E isso, grande parte, é por conta do êxodo rural. Então, nós temos pessoas saindo do campo, indo para cidades, para que elas conseguissem se empregar nessas fábricas que estão recém-criadas nos grandes centros. Então, isso faz com que a mão de obra seja ofertada de uma forma bastante preponderante. Então, tudo isso vai trazer aspectos sociais, né? Que é um crescimento populacional muito exacerbado. Então, somados, né, às características do trabalho. Então, tudo isso vai combinar também com revoluções, digamos assim, no que tange às relações sociais.
Então, passando pelo antigo regime, as revoluções inglesas, a Revolução Industrial, e a gente tem a Revolução Francesa, que tem um impacto político correspondente ao impacto econômico que a Revolução Industrial nos trouxe. Então, a gente tem o conservadorismo do primeiro e do segundo Estado. O que é esse primeiro e segundo Estado? É o clero e a nobreza, suprimindo o liberalismo, a liberdade do seu terceiro Estado. A burguesia, os comerciantes, né, propriamente dito, os ruralistas, os camponeses. Então, o terceiro Estado ele era comprimido pelo primeiro e pelo segundo Estado. Então, nós tivemos uma revolução onde essas duas classes elas se juntaram para derrubar o absolutismo, que culminou com a decapitação do rei Luís XVI na França, com um pressuposto, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, com isso, a gente já consegue enxergar que o absolutismo não deixa de existir, né, mas o absolutismo monarca ele deixa de existir com o preceito de que o poder foi entregue ao povo, né? O poder foi entregue a esse terceiro Estado. Por que é importante a gente fazer um apanhado geral disso? Porque com o terceiro Estado chegando ao poder, uma reforma um pouco mais aprofundada, né, no caráter de mais direitos sociais, era latente. Só que quando a burguesia assume o poder, ela que era liberal, ela se torna conservadora, ela quer fazer com que as revoluções cessem, porque ela chegou ao poder. Então é nesse contexto que a gente começa a estudar os pensamentos de Marx, né? Principalmente o materialismo dialético histórico, que é o que a gente vai começar a ver agora. Então, Marx, ele entrou na Universidade de Berlim para cursar Direito, Filosofia e História. Deixa eu só me situar aqui. Então, ele já iniciou a sua vida acadêmica com tendências, né, oposição monárquica absolutista, o que era extremamente natural que isso acontecesse, né? E ele teve grande influência da escola de Hegel, dos jovens hegelianos, que a gente vai falar no próximo slide. Então, quando ele finaliza os seus estudos, ele não continua com a sua carreira acadêmica, com a sua carreira universitária. Ele vai chefiar um jornal, a Gazeta Romana, um jornal alemão, que tinha uma orientação burguesa. E com o fato dele estar à frente desse jornal, ele começou a passar por cursos práticos sobre política. E isso fez com que ele tivesse um pouco de mais contato com as causas sociais. Algo que até o impressionou, né, se a gente for analisar a introdução do livro que nós lemos, A Ideologia Alemã, foi o fato de que camponeses podiam coletar lenhas em bosses comunais, né, bosses coletivos, e isso, de uma hora para outra, o que era permitido na lei feudal, isso foi transformado em crime de furto pela legislação inspirada no princípio burguês da propriedade privada. Então, são fatos como esse que começaram a fazer com que Marx tivesse mais contato com o socialismo, com essas causas sociais. Então, em 1843, ele vai a Paris e ele se aproxima do socialismo propriamente dito. E ele se aproxima também de seu grande parceiro e também seu financiador, Engels, que vinha de uma família extremamente abastada e por conta de viagens, né, das empresas de sua família, ele começa a ter um contato um pouco mais estreito com a classe operária, né? Outro ponto que foi muito importante para influenciar Marx é Feuerbach. Posteriormente, o nosso colega José Augusto vai falar um pouco mais sobre isso, mas apenas de forma superficial, a influência de Feuerbach no trabalho, né, e na forma como Marx via a situação é gigantesca. A gente pode caracterizar, apenas de forma introdutória, que Feuerbach ele defendia investir contra o regime através do ataque à religião. Então, ele adotava abertamente o ateísmo e o materialismo. Ele pensava que o homem ele objetiva em Deus e projeta nele as suas melhores características. Então, ele declarava que o homem é o Deus do homem, ao contrário do que Hegel pregava, né? Os jovens hegelianos ainda tinham aquela imagem de um ser
acima de todas as coisas, né, de uma energia acima de todas as coisas. Então, isso faz com que o ataque ao idealismo hegeliano e sua concepção deísta, que realmente pregava a existência de um Deus. E com isso, nós temos o início da reelaboração da dialética hegeliana e introdução à dialética no corpo materialista. Então, Marx e Engels, eles aceitam a influência de Feuerbach e fazem essa transição do idealismo para o materialismo. Então, pessoal, algo que me trouxe bastante desconforto, né? Isso fez com que eu me aprofundasse nas minhas pesquisas, é entender, né, essa metodologia, o que é o materialismo histórico dialético. Assim como eu tive a sorte, né, de apresentar a vocês um seminário apenas a partir de uma semana de estudo. Então, isso fez com que, eu não sei quanto a vocês, mas isso me fez abrir mais os meus horizontes. Então, fez com que eu tivesse um cenário um pouco mais formado e eu pudesse entender esse texto com um pouco mais de propriedade, porque agora eu acredito que eu estou no nível um pouco mais maduro do que o que eu estava na primeira semana, quando nós começamos os nossos estudos. Então, de acordo com o que a gente já viu, né, nos primeiros dias, nos primeiros seminários tão bem apresentados pelos colegas, eu consegui entender, compreender o materialismo histórico dialético de uma forma um pouco mais simples, digamos assim. Então, o dialético, segundo Hegel, é pensar o contrário. Só que Hegel, ele tinha uma característica que ele utilizava do dialético mais no campo das ideias. Então, o pensar ao contrário, o que consiste esse pensar ao contrário? Eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese, uma antítese, né, algo contrário a esse primeiro pensamento, e quando eu coloco a tese e a antítese para conversar, eu tenho o surgimento de uma síntese. E essa síntese, ela vai se desenvolver numa tese, que posteriormente essa tese, ela vai entrar em contato com a nova antítese, uma nova antítese, para que eu tenha uma nova síntese. Então, o modo como Hegel analisava era pensando o contrário, só que ele pensava, sim, de acordo com mais no campo das ideias. E aí aí que entra o materialismo aplicado à dialética, ou ao contrário, né, a dialética aplicada ao materialismo, que eu tenho uma progressão material da humanidade. Toda a base da construção da sociedade, ela é derivada da economia. Então, é como a economia, ela fosse a infraestrutura. É mais ou menos eu pensar da seguinte maneira: tudo nasce da economia, tudo nasce nessa relação, né, proletariado e a classe burguesa. Então, através disso, uma vez que eu parto da premissa que tudo é derivado da economia, dessas relações sociais, eu tenho a cultura sendo um aspecto que é derivado da economia, eu tenho as leis que são derivadas desse processo de infraestrutura, né, dessa economia, eu tenho a religião, que ela é derivada da economia. Então, Marx acredita que tudo parte da economia. Ele vai inverter o racionalismo de Hegel, né? Que Hegel pensava, eu saio das ideias e tudo deriva das ideias. Então, Marx, ele vai virar de cabeça para baixo esse pensamento. Então, ele começa a pensar, tudo nasce da economia. Então, da economia, eu tenho a cultura, eu tenho a religião, eu tenho as ideias. Então, a partir daí, eu tenho esse materialismo. E como que Marx ele aplicava esse materialismo através da dialética? Então, ele partia da mesma base, né? Tese, antítese, né? A antítese e, por consequente, uma síntese. Então, de uma forma um pouco mais resumida, é como se a gente falasse assim, eu tenho feudalismo. O feudalismo é a tese. Daí eu tenho a classe econômica burguesa, que é a antítese. Com isso, eu tenho o surgimento do capitalismo. Então, eu tenho duas ideias que são contrapostas e eu tenho o resultado disso, que é o capitalismo. Igual a isso, eu tenho o capitalismo que se tornou essa nova tese. Com o capitalismo, eu tenho o proletariado. E tese, capitalismo, antítese, proletariado, eu tenho a síntese que vai ser o socialismo e, posteriormente, o comunismo. Então, Marx também trabalha essa ideia de pensamentos contrários, né? E principalmente do que a gente já conseguiu enxergar através da apresentação do Eduardo, né, na última quinta-feira, falando sobre o Manifesto Comunista, a gente consegue enxergar uma clara disputa de classes, né, entre o proletariado
e o capitalismo. Então, para ficar bem clara, nós temos o pensamento, o materialismo histórico dialético pautado nesse pensamento ao contrário, nesse pensamento do contrário, né? Tese, antítese e o resultado que é quando eu coloco esses dois para conversar. Então, eu tenho tese, antítese, eu tenho a síntese que posteriormente vai se transformar numa tese. Então, Marx ele pensava que o mundo sempre foi pautado nesse conflito de classes, né? Que é o que a gente tem evidenciado aqui. Feudalismo, tenho a classe econômica, que eu tenho o surgimento do capitalismo. O capitalismo, eu tenho o proletariado, que é a sua parte, o contrário, a sua antítese. E com isso eu tenho o socialismo e, posteriormente, o comunismo. Então, dando prosseguimento, falando um pouquinho sobre o processo de transição, apenas para a gente dar uma cronologia, né, aos dados. Então, em 1843, eu tenho o Marx rompendo oficialmente com os jovens hegelianos. E os jovens hegelianos ainda eram adeptos do plano idealismo filosófico. O que é isso? É eu fazer, mesmo que eu faça a dialética, mas eu faço isso no campo das ideias. Então, os jovens hegelianos, se eu não me engano, é na presença dos irmãos... Agora me esqueci, pessoal, me perdoem por isso. Eles ainda adotavam o idealismo filosófico e também adotavam a perspectiva da revolução liberal burguesa. Em 1844, eu tenho os manuscritos econômicos e filosóficos, que uma obra que veio para criticar a sociedade burguesa, né? Principalmente na figura de Adam Smith, Davi Ricardo e J.B. Say. O J.B. Say ele tem uma teoria interessante, inclusive a lei de Say. Perdoe-me, pessoal, se eu não estiver pronunciando da forma correta. Essa lei de Say, ela diz o seguinte: a oferta, aliás, a demanda, ela vai ser controlada pela oferta. É mais ou menos eu falar a seguinte, eu afirmar fazer a seguinte afirmação para vocês: tudo o que a burguesia, tudo o que a indústria, tudo o que o comércio colocar à venda, isso vai ser vendido. Então, a demanda, ela é controlada pela oferta. Então, isso faz com que toda a sociedade burguesa não fosse medir menos ainda os seus esforços para continuar produzindo mais, porque eu tenho a certeza que quanto mais eu produzo, mais eu vendo. Quanto mais eu produzo, mais eu vendo. E isso faz com que eu tenha a figura do proletariado apenas como mais um insumo na minha produção. Da mesma maneira que eu tenho matéria-prima, eu vou tratar a mão de obra tal qual eu trato a matéria-prima, que é apenas um aspecto a mais para a minha linha de produção. E no final desses manuscritos econômicos filosóficos, Marx ainda faz uma crítica à dialética hegeliana. Em 1845, ele foi expulso de Paris e ele vai se refugiar em Bruxelas, quando ele começa a escrita da ideologia alemã. E, posteriormente, em 1847, nós temos a criação da Liga dos Comunistas. Então, vamos passando. Bom, e assim como eu havia informado a vocês, em 1845, Engels e Marx eles começaram a escrita, né, de uma obra crítica às tendências ideológicas. Então, eles se propuseram, né, a feitura dessa obra com tendências ideológicas burguesas, bem como as concepções utópicas sobre o socialismo, que é o que a gente vai abordar mais na frente, né, a diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico defendido por Marx. Então, em 1845, a gente já tem uma clara associação entre Engels e Marx para começar, né, uma obra sobre essas críticas às ideologias burguesas. E Engels, nesse mesmo período, Engels ainda afirma que o materialismo histórico era uma descoberta de Marx, que ele não teve nenhum tipo de envolvimento. Então, aquilo que nós afirmamos nos slides, que nós conversamos nos slides passados, sobre tese, antítese e síntese, e isso no campo material, né, saindo da economia, foi uma descoberta de Marx, e Engels não teve nada a ver com isso. Sobre o conceito de ideologia, que nós também temos em ideologia alemã. Isso o José Augusto vai falar um pouquinho mais a respeito. Então, apenas como algo introdutório, o conceito de ideologia ele constitui uma questão chave na formulação do materialismo histórico. E por que ele é essa questão chave? É porque a ideologia ela é considerada como se fosse uma consciência falsa ou uma consciência equivocada da realidade. Mas é mais ou menos assim.
Imagine que você vá ao cinema e nesse cinema você vai assistir um filme em 3D. Aí se eu te perguntar, me explica uma cena, por exemplo. Você vai falar, não, eu vi um pássaro e esse pássaro estava na minha frente. Eu consigo te afirmar que esse pássaro estava na minha frente. Eu poderia falar para você, não, isso não existe. O pássaro não estava na sua frente, ele estava na tela do cinema. Mas, porque você estava com esse óculos, você imaginou, isso não foi algo que você estava tentando me enganar, mas você foi levado a crer que o pássaro realmente estava na sua frente. Então, fazendo essa analogia com o conceito de ideologia para Marx, é pensar numa realidade sob o enfoque de determinada classe social. Então, tudo aquilo que nós acreditávamos, tudo aquilo que se acreditava naquela época, eles acreditavam por conta dessa realidade que determinada classe social impunha sobre você. Então, o que nós temos é a menção do fetichismo da mercadoria, do capital e a burguesia e a economia burguesa. As pessoas acreditavam nesse tipo de conceito não porque era resultado de uma manipulação, mas a forma que ela pensava era o enfoque que era dado a ela de acordo com a classe social que você estava. Então, trazendo essa analogia que eu fiz sobre o cinema em 3D, é como se eu entregasse um óculos para as pessoas e as pessoas enxergassem a realidade de acordo com a sua classe social. Então, o conceito de ideologia é isso, é uma consciência falsa ou equivocada da realidade. E essa consciência equivocada da realidade, ela é de acordo com o enfoque que a sua classe social, que a determinada classe social vai trazer para essa realidade. Prosseguindo, sobre divisão do trabalho e as ilusões ideológicas, né? A incidência do trabalho no desenvolvimento histórico. Isso o Lira também vai falar um pouco mais à frente para a gente, quando ele assumir a palavra, mas nós temos o desenvolvimento do trabalho desde sempre. Então, a comunidade tribal diferenciava o trabalho de acordo com os sexos, depois a força física entre os indivíduos de ambos os sexos, e, por fim, com o surgimento da divisão entre cidade e campo, as condições naturais, né, o sexo e o vigor físico, eles se tornam secundários. E eu começo a ter a divisão do trabalho entre manual e o trabalho intelectual. E como é de se imaginar, o pensar, o trabalho intelectual, ele é privilégio dos indivíduos dominantes, da classe dominante. E isso a gente já pode remeter ao conceito que nós vimos anteriormente, né? A classe dominante, ela é isenta do trabalho produtivo, do trabalho mais físico. E a classe dominante, ela é a classe pensante. Logo, a consciência dos indivíduos dominantes, ela vai sobrepujar, entre outras formas de pensar a sociedade. Porque quem é o responsável por pensar é a sociedade, é a classe dominante. O proletariado, ele é incumbido de trabalhos mais manuais, trabalhos mais braçais, enquanto que a classe dominante, enquanto que a burguesia, ela é responsável, né? Ela tem o privilégio do trabalho intelectual, né? O trabalho do pensamento, o trabalho do pensar. Dando continuidade, o Estado deixa de Estado e classe dominante, né? Então o Estado deixa de ser entidade representativa dos Estados Gerais. Então, depois de a gente conseguir analisar a formação social, como que ela se dá, né? Como que se dá a formação da sociedade em relação aos fatores econômicos, a gente consegue entender que o Estado ele vai privilegiar o interesse das classes dominantes. E isso a gente pode enxergar até esse texto como um texto atemporal, né? Que nós estamos, desde que eu tenho conhecimento, a gente passa por isso. O Estado, ele não representa os interesses gerais, ele não representa os interesses coletivos, ele vai representar, sim, o interesse das classes dominantes. E com a divisão do trabalho, eu tenho a clara separação entre os interesses do particular, do indivíduo, e o interesse coletivo. Então, a base de tudo é a divisão do trabalho. Com a divisão do trabalho, eu tenho a divisão das classes. Com a divisão das classes, eu tenho que o Estado ele vai representar apenas os interesses de determinada classe, a classe que está dominando, que é a classe burguesa. Assim, eu tive cuidado de trazer uma citação do livro, que é: assim como o Estado é o Estado da classe dominante,
as ideias da classe dominante são as ideias dominantes em cada época. E isso nos remete novamente ao termo que nós vimos de ideologia. Então, se a ideologia ela é uma falsa realidade sobre a ótica da nossa classe social, faz todo sentido aqui, né? Porque o Estado é o Estado da classe dominante. O Estado, ele é o Estado da burguesia. As ideias da burguesia são as ideias que vão dominar a essa época. E nesse trecho do livro que nós estamos estudando também, nós temos a única passagem da obra que se utiliza o termo alienação. Eu acredito que nós ainda vamos trabalhar com o livro de Marx, um dos principais de sua autoria, o Capital, que ele vai falar um pouco mais sobre alienação, que é um conceito bastante interessante sobre a classe de trabalho e o seu trabalho, né? O proletariado e a sua relação com o seu trabalho. E a gente já está finalizando, pessoal. Me perdoem se eu estou falando um pouco rápido, mas eu até estava conversando com o Lira antes da gente entrar, né? Eu já sou professor há algum tempo e me trouxe um certo nervosismo trazer esse texto para vocês, né? Espero que vocês estejam compreendendo tudo aquilo que eu estou tentando passar para vocês e me perdoem se eu estiver falando um pouco rápido. Então, vamos lá. Não precisa, se você me permite, desculpe, tá ótimo, tá didático, tá calmo, fica tranquilo, tá ótimo. Tá, te agradeço, professor. Fica tranquilo, pode fluir tranquilamente. Ok, obrigado. Então, posteriormente, né, nós temos a visão científica do comunismo. Toda classe que aspira a implantar sua dominação deve começar pela conquista do poder pelo Estado. É aí que a gente começa a enxergar o porquê, né, a real necessidade de nós termos o comunismo passando pela ditadura do proletariado. Porque primeiro deve-se conquistar o Estado para que isso consiga, para o proletariado conquistando o Estado, para que ele consiga libertar a sociedade da tutela desse mesmo Estado. Então, o comunismo ele vai culminar na eliminação do trabalho forçado, porque aí sim as pessoas vão poder se dedicar àquilo que realmente elas poderiam fazer se elas não fossem impostas a essa ditadura da burguesia, se é que podemos definir assim. Então, voltando a isso, né, toda a classe que aspira a implantar sua dominação, ela deve começar pela conquista do poder pelo Estado. Assim como a burguesia venceu a batalha, né, a queda de braços, digamos assim, junto ao antigo regime, o proletariado é a única forma, é o único meio que nós temos para derrubar, que tem-se para se derrubar o capitalismo. Então, é através assim como o Eduardo trouxe na quinta-feira para a gente, é através do proletariado unidos que tem-se a possibilidade, né, da derrubada desse regime também totalitário. Então, é aí que a gente entra com o socialismo científico. Então, fazendo um paralelo entre socialismo utópico para o socialismo científico, que o socialismo utópico seria aquele socialismo que iria acontecer, que seria o trajeto, né, natural das coisas. Então, inevitavelmente, o socialismo iria vir. Mas Marx ele não acredita nessa ideia que o socialismo aconteceria de forma natural. Ele acredita que o socialismo aconteceria de forma que ele apenas aconteceria se ele fosse provocado a acontecer. Porque de que outra forma a burguesia ia deixar, né, e abrir mão do seu poder e abrir mão do seu capital em prol do socialismo? Isso jamais aconteceria na cabeça de Marx. Então, o socialismo utópico, aquilo que seria como um fluxo natural da situação, ele passa a existir o socialismo científico. É aquilo que deve ser forçado, né? Aquilo que eu só consigo se o proletariado ele efetivamente ele se unir para conseguir instaurar a queda do capitalismo. Então, essa é a diferença, né, que a gente consegue enxergar entre socialismo utópico e socialismo científico. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Mais uma vez, né, peço desculpas se eu tiver feito, né, com que não fosse um assunto interessante para vocês. O livro, apesar de ser uma leitura um pouco mais complexa,
ele traz pensamentos muito interessantes, né, da gente refletir, da gente ler e da gente aprender. Então, te agradecer ao professor pela oportunidade, agradecer a vocês, e espero que tenha sido produtivo para vocês também, da mesma forma que foi para mim. Vamos lá, Igor, adiante. Pode ir. Bom, pessoal, a primeira questão que eu quero falar é sobre a figura, né? E eu deixo em branco a mania do professor, depois eu disponibilizo no grupo material, a figura de Hegel, né? Ele era um turbulento, né? Quando ele fala na efetividade da sua dialética, que a sociedade civil burguesa, ela supera a família. Né? Sempre, né? E aí ele vai e diz que o Estado, né, supera a sociedade civil burguesa. Isso é tudo fruto da turbulência dele, né? E ele conclui, né, que o Estado é superior a tudo, né? É superior a tudo, ele é superior a todos. A filosofia alemã, o professor bem sabe disso, com certeza o Felipe também bem sabe disso, ela carrega Hegel na sua maior totalidade, na sua quase totalidade, por um bom tempo, né? Aqueles que ousaram, e eu digo ousaram no sentido explícito da palavra, polemizar com Hegel, ficaram em setorizações, né? Strauss e Stirner, eles foram para a parte da religiosidade. E aí eu quero até publicamente fazer uma colocação, tá, professor? E os demais colegas, 11 anos no primeiro casamento com uma alemã, né? Então, eu tenho 2 filhos no primeiro casamento que têm brasileiros com nacionalidade alemã. Então, eu fiz uma revisão, eu falei, Igor, você falou muito bem, parabéns. Eu fiz uma revisão, passou um filme aqui na minha cabeça com tudo isso, né? Então, quando Strauss e Stirner, eles ingressam, eles não foram para o enfrentamento com Hegel, eles ficam adstritos a uma questão religiosa, né? E pararam por aí. Evidentemente, toda a juventude tem que aparecer, parece que a fala minha com meu querido Igor, elas são as mesmas, não. Os jovens hegelianos, eles aprofundam nos aspectos filosóficos, como se estivessem dizendo o seguinte, Hegel, né, nós queremos nos libertar de você, né? Nós queremos proclamar autonomia com a humanidade, né? Do mesmo jeito que os antigos, os clássicos, os tradicionais hegelianos, eles proclamavam isso apenas como um dos vínculos, né? Agora, é uma coisa interessante que me volta, professor, ao outro tempo da minha vida, que a gente não fala em sala de aula. No tempo que eu me vi, eu fui obrigado a ler Das Kapital. Todos esses aspectos dicotômicos, e a Alemanha é muito rica nisso, né? Das Kapital, da mesmo jeito que eu falei outro dia de Miguel Reale, né, na teoria do plano tridimensional, quem fez Das Kapital não precisaria fazer mais nada, né? Esses aspectos dicotômicos surge uma questão que é o seguinte: o que eu vou falar entre toda a filosofia alemã, né? Riquíssima, né? Eu tenho um amigo que diz para mim brincando: você é burro, né?
porque você entende as coisas em alemão e responde em inglês. E eu digo para ele, concordo, né? A minha burrice é muito grande, eu entendo tudo em alemão e respondo em inglês, né? Então, para fazer uma aproximação entre a filosofia alemã e a ideologia alemã, foi-se para a divisão do trabalho, né? Coisa que vamos aos fatos, todos nós aqui, a turma, e o professor sabe melhor que todos nós, o alemão sabe fazer melhor do que ninguém, né? Quais seriam as forças produtivas do trabalho, né? A primeira questão que eles foram ver é tudo que se foi feito lá atrás em termos tribais, né? Principalmente nas províncias do norte da Alemanha, né? Em termos tribais, onde eu resolvi tudo, né? Como é que eu fiz? Como é que eu me desenvolvi, né? Eu desenvolvi e avancei para a propriedade nas comunas e avancei para a propriedade do Estado, né? E a terceira forma é a própria questão da propriedade feudal, né? A base real da ideologia, eu digo o seguinte, o tripé alemão, o meu querido Felipe está aí, do mesmo jeito que nós temos, né? E não é à toa, né? Não é à toa o Código Civil alemão, olha só que coisa interessante, me permita, professor, o Código Civil brasileiro, né? Em 1916, né? Ele tem plano da existência, plano da eficácia, plano da validade. Esse não está no material, não, está saindo agora, mas é importante. O de 2002 tem sociabilidade, tem a eticidade, tem a operabilidade, né? Que evidentemente é tudo Miguel Reale, né? E a grande influência, professor, que nós temos vem do BGB, né? Que é o Código Civil Alemão, nos traz essa influência. Então, nós ficamos apoiados, né? A ideologia alemã, ela se apoia, e veja que isso permanece bem claro aos olhos, com Merkel hoje e com todos eles, né? A troca e a força produtiva, as relações do Estado e direito com a propriedade, né? E por último, a instrução de produção e formas de propriedade naturais e civilizadas, né? Então, o que eu quero chamar a atenção da beleza do texto, né, é que nos permite, professor, e aí as expensas, né, mas para contribuir a trilogia do Código de 2002, a trilogia do Código de 16 e sempre, né, a inspiração na trilogia alemã, né? Nós temos aqui a figura do comunismo. Ele distingue-se de todos os momentos que o antecederam, né? Na verdade, pela existência de próprio Marx, a existência era um munus deles, né? Ele vai subverter as bases de toda a relação de produção que havia até agora. Mas ele não foge do tripé, né? Essas coisas, professor de turma, essas coisas feitas para um alemão, elas são sagradas, né? Elas vão ad eterno, né? Elas evoluem pelo tempo, elas não são trocadas, troca um governo, troca tudo, né? Eles respeitam o tripé e a ideia de um novo filósofo, né? A criação do que o homem faz é primordial, né? E ao contrário do que se pensa, né? Ao contrário do que se pensa, e talvez não é meu intuito, meu intuito foi seguir o texto,
né, com algumas colocações minhas, com permissão de figura de imagem, o comunismo ele não se imagina como a razão de ser das gerações. Ele não se imagina, ao contrário do que se pensa. Veja bem, nós estamos falando aqui o fato, né? Nós não estamos falando da norma, né? Não estamos falando de efeitos obrigacionais. Nós estamos falando, ao contrário do que pensa, quando se fala, o comunismo. Não. Em momento algum, ele não se imagina como a razão de ser de tudo, de jeito algum, né? Feuerbach, né? Feuerbach, a contribuição dele foi absoluta, né? Quando ele nos traz a questão de que o materialismo, né? A grande discussão do materialismo é a figura do objeto, né? A realidade e o mundo sensível, né? A atividade humana, para eles, não importa, né? Para eles importa, e isso fica claro para todo mundo, né? A existência como se fosse uma máquina, né? Você, quando, sem querer fugir do tema, professor, você, quando vai à Alemanha, né? Você, quando vai à Alemanha, você vai comer, né? Você vai a um prato, o bife é mínimo, né? E o que tem a ver isso com o tema? Tudo, né? É a necessidade de uma realidade que eu tenho, né? Uma outra questão que Feuerbach coloca é quanto à sociedade, né? Para o desenvolvimento dela, ela jamais pode ter igual, né? Ele divide a sociedade em partes, né? Para Feuerbach, o homem ele é algo estranho, né? Feuerbach procura mitigar essa questão da base religiosa, né? Ele não se abre com isso, né? Mas ele quando chega nesse momento, e pela própria dialética do povo alemão, ele se coloca na posição seguinte: espera, isso está muito abstrato, né? Ele, por mais estranho que possa parecer, ele recorre a uma posição sensível, né? E ele converte, né? Por meio dos seus de vários filósofos, né? Ele converte a essência religiosa em essência humana, né? E depois ele entende que tem que conjugar, né? A essência humana com a essência religiosa, né? Lá na frente, né? Nós vamos, não no trabalho, mas no outro, né? Num corte histórico, nós seguimos, professor, muito o que você falou, de situar historicamente, né? A inspiração de Martinho Lutero, né? Vem essa inspiração que é característica. Ainda Feuerbach, ele coloca que a vida social ela é essencialmente prática, né? O que conduzir ao misticismo encontra sua solução racional. Não houve aí, né? Eu digo que as minhas experiências dentro do texto, interpretando o texto, de que ele foi visitar, né, outras situações. Ele foi partir para o enfrentamento com outras situações, né? Ele não foge, né, da questão do ponto de vista do velho materialismo, né, na antiga sociedade civil.
o ponto de vista dele, né, é a sociedade humana. Aí ele cria, salvo engano, professor, eu estou dizendo isso às minhas expensas, ele cria, de acordo com o texto, mas por tudo que você lê, da condição de bacharel em economia, ele cria uma coisa chamada humanidade social, né? Os filósofos só interpretam o mundo de diferentes maneiras, e ele encerra uma coisa que eu penso de uma contribuição fora do normal, dentro das muitas. Os filósofos, eles só interpretam o mundo de diferentes maneiras, né? Pela própria dialética ser uma essência deles, né? Esse turbilhão que muitas vezes você não vê numa graduação, ou não vê numa pós-graduação, e que você vem procurar aqui no mestrado, com a sua figura, por exemplo, né? De colocar o pensamento, né? Não houve o retrocesso de Feuerbach, né? Ele coloca o seguinte: eu posso ter um materialismo, né? Eu posso, né, ter um pensamento monocrático, singular, né? Mas eu não vou abrir mão jamais da figura da filosofia. E aí, Igor, faço minhas as suas palavras, agradecendo a esse parceiro maravilhoso, né? Nós encerramos, professor, pedindo desculpas à turma também, Igor, faço minhas as suas palavras pelo tempo tomado, e estamos abertos aí às críticas, às conversas e à troca de ideias. Pode fechar o nosso slide, Igor. Muito obrigado, turma. Então, agradeço a apresentação de vocês dois. Só uma pergunta: vocês fizeram a apresentação, é o mesmo slide, não foi uma apresentação sua, do Igor, e a outra do... Não. Tá. Ela foi comum. Ele fez a base, e eu avancei no terreno. Se você observar, professor, ele faz a base lá no início, nós acertamos, conversamos, né? E ao final, quando abre na parte 2, aí eu vou partindo para as questões práticas. Então, ótimo. É uma apresentação só. Pelo menos nós tentamos. Não, tudo bem. Eu agradeço a apresentação, bem didática, enfim, eu acho que é isso. A gente tem que ir nesse ritmo mesmo, com calma, com muita cuidado e, acima de tudo, didática, né? Então, esse autor, né, o autor clássico, Marx, né, ele é revisto, né, ele é analisado, reinterpretado, ressignificado por diversos autores, né? Depois a gente vai ver numa parte do curso, que é uma parte da Escola de Frankfurt, que é uma área também que eu não conheço muito, que é da sociologia, mas eu estou estudando, e a gente vai ver os autores que, né, leram os filósofos, criticaram Marx e tal, que é uma versão mais aprofundada, né? Os autores da primeira metade do século XX, né? Adorno, Horkheimer, da Escola de Frankfurt. Então, o Marx hoje, você tem, por exemplo, David Harvey, não sei se vocês já ouviram falar, que é um autor muito interessante também, que ele analisa a questão espacial, a questão do capitalismo, da pós-modernidade, que vamos ver na parte final do curso, e ele se vale muito do cabedal teórico conceitual de Marx, né? Para analisar as transformações pelas quais o mundo passou no pós-Segunda Guerra Mundial, com a chegada da reconstrução da Europa, né? Enfim, a construção dos estados de bem-estar social, a produção em massa, o consumo de massa, e logo depois, quer dizer, nesse contexto aí, o consenso entre o capital e o trabalho para criar formas de proteção social, né? Regulação do conflito social, né? E mais à frente o esgotamento desse cenário, né? Que é a crise fiscal do Estado, a crise de legitimidade e a contestação ao Estado interventor e regulador. Aí ele mostra a emergência do capitalismo financeiro, né? Um capital coordenador, que hoje a gente vive na era do capital financeiro, da financiarização, né? Tudo é financiarizado, né? Os bancos, enfim, a produção, né? Ainda mais agora com essa pandemia, a gente vai
é um texto que eu escrevi que parte da hipótese de que a gente está num movimento de reestruturação do capitalismo global, né, muito forte no âmbito da educação, do mercado de trabalho, né, da própria sociabilidade, né, e também no âmbito do consumo, enfim, o mundo vai se reinventar, né. Lógico que eu não estou fazendo prognóstico nenhum, porque eu não tenho bola de cristal, mas é o que as tendências, né, indicam, né, de reestruturação, né, de enxugamento das empresas, enfim, cortes, né, que é o que a gente já está vendo, infelizmente, né? Isso é muito lastimado. Extinção de cargos também, né, professor? Não, exatamente. Extinção de cargos, ainda mais com o avanço de tecnologia que a gente está tendo, é real essa mudança aí, né, nas organizações, né? Exatamente. E aí a gente está suscetível a isso, né? Essas alterações. Por que eu estou falando isso, gente? Por que isso tem a ver com Marx? O Marx ele foi o pioneiro a pensar essas coisas. O Marx ele é amado e odiado, quer dizer, quer você goste ou não do Marx, né? Ele deu isso é fato, a contribuição dele para o pensamento sociológico, o pensamento filosófico, o pensamento político, o pensamento epistemológico das ciências sociais foi fulcral, né? As teorias dele da exploração, da mais-valia, do trabalho não pago, né? Que isso porque assim, como são muitos textos, né? Eu passei os textos, né? Enfim, a gente teve que fazer uma seleção, né? O manifesto que ele explica bem, é bem mais didático, né? Ainda que vocês tivessem alguma dificuldade, evidentemente que eu concordo com isso, né? Enfim, eu compreendo porque vocês não são da área, mas estão fazendo um esforço grande. Enfim, isso eu acho louvável, que eu já falei isso aqui 10 vezes, né? O esforço é muito importante. Eu acho que não tem gênio. Eu acho que tem esforço. Tem gênio, enfim, pode ter um ou outro, mas o esforço, na minha opinião, no meu entendimento, é o que faz a diferença, né? Então, isso esse esforço de ler o texto, de buscar, não entendi isso aqui, o que significa? Você vai lá. Porque isso acontece também, essa coisa de preparar a aula, não é só preparar os autores, eu também tenho que ler vários outros para poder relacionar, para poder passar para vocês minimamente um panorama, sabe? Então, realmente dá trabalho, não é fácil. É muito empenho, né? Então, tem o livro dele do Capital, né, que o Marx elaborou, né, que foi uma das grandes obras, né, que ele analisou o desenvolvimento capitalista, né? Foi em vários tomos, né, um modo de produção capitalista. E aí o que ele faz? Ele faz a crítica da economia política, né? A crítica da economia política tradicional, né, dialogando com Adam Smith, David Ricardo, os autores lá do século XVIII, né? Transição do século XVIII para o século XIX. Então, ele faz essa crítica, né, considerada da economia política tradicional, segundo ele, né, considerada burguesa, ideológica, né, por expressar não a essência e as contradições, mas somente a aparência do modo de produção. Então, o que Marx está preocupado aí? E aí a gente faz uma interlocução com a filosofia de Hegel, né? com a filosofia do direito de Hegel, que é a ideia da abstração, né? Do pensamento abstrato, né? Que está voltado para aspectos da abstração. Né? O Marx ele parte do concreto, do efetivo, né? Foi o que eu já salientei. Né? Ele parte das condições materiais de existência, né? Para analisar o indivíduo, analisar as relações sociais, né? Ele parte do concreto, por isso que, como foi ressaltado, ele inverte a lógica hegeliana, né, do pensamento filosófico abstrato e também até contemplativo, né? Se a gente for comparar lá com a antiguidade clássica, né, com o pensamento do Platão especificamente, né? Então, eu não estou comparando, só estou fazendo relações, né? Não que eu tenha visto isso escrito ainda, mas é uma coisa da minha cabeça, tá? Então, o Marx, ele dá essa contribuição porque ele parte do concreto, né? Do modo de produção, né? Ele critica os economistas, faz uma leitura acurada de Adam Smith, né? Enfatiza o papel da divisão do trabalho no desenvolvimento histórico. Por quê? A divisão do trabalho, ela aguça, desempenha a desigualdade, né? Ela reforça a disparidade entre o campo e a cidade, né? Entre o proprietário dos meios de produção, ou seja, o capitalista, o burguês moderno, né? E, por outro lado, o trabalhador, que é o que vende a sua força de trabalho como alternativa, como instrumento, meio de sobrevivência, tá?
Então, o Marx ele é fundamental e ele foi ressignificado por vários autores, né? Autores sociólogos contemporâneos, você tem diversos autores. Tem a própria teoria da dependência, né, que analisa também, depois vocês puderem ler, autores clássicos que analisam as condições do desenvolvimento, como se dá o desenvolvimento em condições de dependência, né? Então, muitos deles dialogaram com Marx, né, com a produção marxista, marxiana, enfim, que é o Teotônio dos Santos, né, que é o signatário da corrente do desenvolvimento da superexploração capitalista, né? A corrente do desenvolvimento dependente associado, que é a do Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, né? Essa corrente da teoria da dependência surgiu na década de 60, ali, 70, né? Para pensar as ditaduras latino-americanas, né? Que a gente estava passando por o auge da ditadura militar. Então, e ali, naquele contexto, eles mobilizaram essa teoria marxista, né? O Teotônio dos Santos, o Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, né? Enfim, para pensar as condições do desenvolvimento no quadro de dependência tecnológica, né? Ou qual seja, de subordinação do país, né? A divisão internacional do trabalho, quer dizer, a gente é exportador de produtos primários, né? Importa produtos manufaturados, quer dizer, nada diferente do que a gente vive hoje, né? Quer dizer, a gente exporta soja, exportamos produtos primários, a nossa pauta exportadora reprimarizada, um quadro grave que evidencia um quadro grave de desindustrialização, perda de complexidade econômica e produtiva na economia política brasileira. Então, esses autores estão analisando as condições quer dizer, quais são as condições de desenvolvimento, quer dizer, como o Brasil pode se desenvolver no quadro de dependência. Quer dizer, nessa primeira roupagem, né, nessa primeira vertente, há autores como André Gunder Frank, né, ele tem um livro sobre que fala o inimigo imediato. Qual é o inimigo imediato? São as elites domésticas que estão vinculadas aos interesses internacionais. E ele especifica isso. A condição de dependência, ela se reproduz, ela se retroalimenta no âmbito interno. E aí ela cresce para o cenário externo, para o cenário internacional. Um autor que não necessariamente é da corrente corrente da teoria da dependência, mas que refletiu sobre a Revolução Burguesa no Brasil, o caráter autocrático e também que tem a ver com o regime político, que é o Florestan Fernandes. Eu enviei para vocês, ele fez 100 anos, né? Enfim, se ele estivesse vivo, um autor brilhante, espetacular, de origem muito humilde, muito simples, trabalhou 6 anos de idade, vem de família muito humilde, a mãe dele criava ele, era lavadeira e tal, ele tem muito, muito mérito, e a origem dele é espetacular. Eu recomendo para vocês conhecerem o que é Ciências Sociais, que não é vista do ponto de vista da aristocracia acadêmica, né? Ele foi, e aqui eu não faço juízo de valor, tá? O que eu estou dizendo é que a universidade, tradicionalmente, é um espaço da elite, né? Isso aí são os dados que mostram, né? A universidade não é feita para quem é pobre, né? Enfim, agora sim, esses últimos anos houve alguma política de democratização, né? Ampliação aos trancos e barrancos, mas tradicionalmente a universidade é um espaço da elite, é um espaço para os brancos, para os bem nascidos, bem nutridos e brancos, né? Então, esse autor, na década de 50, ele foi professor da USP, né? Ele foi professor do Fernando Henrique ali, da década de 60, né? Década de 50, sei lá. E quer dizer, para aquele período, um país de extrema desigualdade social, ele conseguir o espaço dele, realmente ele é mérito, né? Se agora é difícil, a gente vive em um país de extrema desigualdade, imagina naquele período, né? E ele trabalhava, enfim, ele lia muito, ele terminou os estudos tarde, ele trabalhava num bar, assim, iam os intelectuais da USP, e os caras falavam, olha, lê isso aqui, não sei o que, você não quer tentar o vestibular? É muito bonita a história dele. Eu mandei links para vocês, mandei vários no final de semana, eu sei que vocês estão cansados, mas eu recomendo vocês pegarem ali uma entrevista de jornal que eu assino, né? Eu fiz questão de salvar, mandei para vocês, que é um jornal pelo menos qualificado, são jornais bons. Uma coisa que eu recomendo para vocês, se possível, vocês assinem jornais, sabe? Porque há muito material disponível, muitas análises interessantes, da esquerda, da direita, enfim.
de vários articulistas que estão refletindo sobre esses autores. E eu achei um artigo do Antônio Brasil Júnior, que é um sociólogo, enfim, relativamente jovem. Na época, quando eu era graduando da UFRJ, ele era monitor do professor que me dava aula, do professor André Botelho. E fiquei muito feliz, assim, ele já é professor da UFRJ, Antônio Brasil. E ele tem uma tese sobre Florestan Cardoso, parece, Rui Mauro Marini, sobre a questão do racismo, da escravidão, da dependência, do autoritarismo no Brasil. E o Florestan Fernandes, ele falava das origens autocráticas e autoritárias da Revolução Burguesa no Brasil. Ou seja, o Brasil, a elite brasileira, ela incorporou traços estamentais, né, à formação da ordem social competitiva. O que eu estou querendo dizer? Incorpora traços de distinção, de privilégio, de diferenciação. Por exemplo, a elite que vai para fora, para Coimbra, né, os filhos, enfim, tudo que eu falei na aula passada, essa cultura bacharelesca, do bacharelado, do bacharel em direito, né? Aqui eu não estou criticando ninguém que é do direito, não, tá, gente? Por favor. Eu só estou, enfim, analisando, porque essas profissões tradicionais, né? Você não tem lá época o sociólogo, mas tem o médico, tem o engenheiro, o advogado, o bacharel. Então, essa cultura bacharelesca, do bacharelado, ela está incrustada na sociedade. E, de certo modo, isso se refere nessas políticas atuais, políticas não, nessas práticas que vemos do cotidiano, que observamos na mídia, na imprensa, de afirmação do que com quem você está falando, né? Que é o guarda, vai lá contestar, fala, cidadão, por que você não usa máscara? Ele, não, porque eu sou magistrado, porque eu vou mandar te prender, ou porque ele vai num bar, fala com um rapaz de 20 anos e fala, olha, meu pai é desembargador, não sei o que e tal, então ele vai te desempregar. Então, essa é a cultura, tá? O Florestan, ele mostra isso do ponto de vista das relações de escravidão. O Brasil, ele se moderniza, mas ele mantém práticas arcaicas de precarização do trabalho. Ou seja, dados atuais mostram que a reforma trabalhista de 2017, levada a cabo por Michel Temer, ela não gerou empregos, ele gerou postos de trabalho muito precarizados. Lógico, há o argumento dos empresários que eles falam, olha, temos que sim ampliar, diversificar a economia, desregular, porque o mercado é muita proteção, você tem a CLT, que é uma legislação arcaica. Por um lado, é bom para o empresariado, mas para o outro lado, os dados mostram que não, né? Pesquisa do DIEESE, várias pesquisas. Então, o que significa? O Brasil ele conserva práticas semi-escravocratas, né? E, ao mesmo tempo, o caráter autoritário da elite, porque ela mantém formas autocráticas de exercício do poder político. Isso a gente vê hoje no Brasil também. O que é isso? É o que ele fala, né? A coisa o cientista ele tem que ser objetivo. Ontem eu estava preparando a aula para vocês e vendo uma entrevista dele, assim, infelizmente eu não consegui ver tudo, porque é tanta coisa que a gente faz, como é que ele é brilhante, assim, ponderado, calmo, né? E ele falando, mas não existe essa coisa da parcialidade. O cientista ele tem que ser objetivo, né? Mas obviamente que tem a questão dos interesses, né, de classe, as preferências políticas, tanto que ele foi denunciado durante a ditadura. Ele foi preso pelo AI-5, né, de 1969, né, 68. Enfim, ele foi expulso da universidade, teve que ir para... E com a aquiescência de alguns colegas que denunciaram ele. Quer dizer, então houve isso. No regime militar tem aqueles que foram favoráveis, aqueles que foram contrários, que lutaram contra um regime despótico, e aqueles que ficaram em cima do muro, né? E ele fala, ó, esses são os piores, né? Os que ficam em cima do muro, porque não sabe para onde vai o barco. Então, ele ressaltou exatamente isso. E esse livro dele, que é um clássico, chamado Revolução Burguesa no Brasil, Ensaio de Interpretação Sociológica, ele se vale da questão do Marx. Olha só, esse livro é um primor, gente. Se você ler esse livro depois, não é fácil de ler, mas vale a pena. Por quê? Ele tem um aporte teórico-conceitual, quer dizer, o que ele mobiliza para referendar o estudo dele, para construir o marco teórico-conceitual que lhe propiciou, no caso, analisar a formação da sociedade brasileira, né? A passagem do Império para a República, a chegada do imigrante, enfim. Tem uma frase que ele fala que o imigrante, o fazendeiro, o homem de negócios, ele tem um pé no presente e outro no passado. Ou seja, ele se moderniza, mas mantém práticas arcaicas. E o imigrante ele tem um pé no presente e outro no futuro, que é mais prospectivo, né? São os artífices da Revolução Burguesa no Brasil.
Então ele opera com essa dualidade. O Brasil ele se modernizou, sim, mas manteve práticas arcaicas, atrasadas. A nossa Revolução Burguesa ela não decepou a cabeça do rei, ela não enterrou uma ordem arcaica, autoritária, escravocrata. Muito pelo contrário. As coisas foram se reconfigurando, se remodelando, se readaptando. As elites elas foram se realocando no aparato do Estado. Elas foram realocadas. Elites, muitas delas oligárquicas, arcaicas. Um exemplo que eu digo, o que foi a Assembleia Nacional Constituinte? Quem é do direito aí? Vários remanescentes da Assembleia Constituinte, vários que participaram, os conservadores, hoje o Centrão, foram apoiadores da arena da ditadura militar. É essa a nossa Revolução Burguesa. A gente não opera com ruptura. O Brasil é acomodação. E isso que o Florestan analisou na época, né? Foi um livro publicado em 1975, eu acho, no auge da ditadura. E é um livro sensacional, porque ele mescla o aporte teórico marxista, da divisão internacional do trabalho, o Brasil subjugado à ordem imperial, ao capital monopolista, ao capital internacional, e no âmbito interno, a classe ela reproduz elementos estamentais, a classe senhorial, as elites oligarcas, porque elas tentam se diferenciar da sociedade. Elas criam mecanismos de diferenciação social, de singularidade, de hierarquia, de privilégios. E é tudo que eu já fiz alusão nas aulas anteriores. Isso é o componente weberiano. Lembra quando eu falei do Weber? Que o Weber analisa a classe, analisa o estamento, analisa a religião. Então, ele, o Florestan, ele leu muito bem o ensaio Sociologia. É impressionante o livro dele. Assim. Eu fico assim até... enfim, esse livro, quando eu fui professor da UF, no concurso, no certame lá, eu fui sorteado a prova-aula do Florestan, né? Então, eu ministrei uma aula sobre o livro do Florestan da Revolução Burguesa no Brasil, uma aula de 1 hora, né? Mas tem que ficar ali se sustentar durante 1 hora. E eu me preparei bastante essa aula. E eu posso até depois falar um pouco disso nas próximas aulas. E vocês me cobrem, para poder relacionar com Marx e o Weber, porque é muito interessante, porque ele é um autor que ele analisa o objeto empírico Brasil, mas mobiliza toda essa discussão do Marx, da contradição de classe, da divisão do trabalho, né, a cidade, o campo, e o conceito de estamento do Weber, porque o Weber, o estamento é o quê, gente? É diferenciação, é classe que tem privilégio, né? É um clube fechado, sendo bem sintético, é bem tosca essa minha definição, mas significa desigualdade, hierarquia, privilégios, tá? E não é todo mundo que tem acesso a um estamento. Isso a nossa elite arcaica, senhorial, tradicional, ela reproduziu, né, esse perfil estamental. Peço desculpa, eu espirro aqui. E por quê? O estamento é diferente da classe. O que o Weber fala? A classe, o indivíduo ele se singulariza na classe, a classe diz respeito à competição. O indivíduo ele é livre, compete, independentemente da origem social, seja ele pobre, abastado, remediado, ele vai se diferenciar na classe pelas suas competências técnicas, pelo seu mérito, pela sua competência acadêmica, científica, cultural, competências profissionais. A classe é o espaço da livre competição, da livre iniciativa, é o espaço do empreendimento individual, né? E aí tem muito a ver com Weber, né? Da coisa dos religiosos, né? Do ímpeto religioso, da coisa ser pessoal, né? Certas características pessoais vão ser determinantes para a aquisição de vão ser determinantes para a aquisição de posições sociais. A classe, ela diz respeito à alçada do mercado, da livre competição, da livre iniciativa. Nesse sentido, tanto pobres como indivíduos remediados podem se destacar desde que apresentem as capacidades, né? Os requisitos que o mercado exige, né? Se a gente for pensar hoje no mercado do trabalho, quais são as competências, né? Esse é o vocabulário novo aí da educação que está na moda, né? É exatamente isso. Então, o Weber, o Florestan mobilizou esses dois conceitos para interpretar a realidade brasileira, né? O conceito de classe e de estamento, né? E o conceito de estamento é a diferenciação, é a desigualdade, o privilégio que de respeito à nossa elite aristocrática, latifundiária, e que, no âmbito interno, reproduz o autoritarismo, formas autocráticas e autoritárias de exercício do poder, e também, no âmbito externo, depende do mercado internacional, é completamente subalterno.
Por que eu estou falando isso? Porque o Marx toca exatamente nessas dimensões, não de estamento, né? Mas ele fala de classe, ele fala de desigualdade, ele fala de condição internacional desigual. O que ele está falando aí? Divisão do trabalho. Qual é a posição do mundo na divisão do trabalho? O Igor falou muito bem, muito pausadamente, o José também, da revolução do século XVIII, século do comércio, né? As revoluções burguesas. E aí, por isso que eu trago de volta o Locke, os caras que estão pensando ali o século XVII, século XVIII, a Revolução da Inglaterra, 1688, Revolução Gloriosa, que afirma as forças da burguesia, do parlamento, né? Decepa lá a cabeça do rei. E, ao mesmo tempo, a Revolução Francesa, que promove a reafirmação, a afirmação das forças da burguesia. Tá? E aí é o período que o mercado está crescendo muito, a indústria a manufatura, a indústria, novas formas de produção, a máquina a vapor, ao mesmo tempo a depreciação das relações de trabalho. Por isso que esse contexto histórico é central, e o Igor apresentou muito bem no início. É fundamental, porque fica muito vago, entendeu? Falar do Marx, e aí, como é que eu vou contextualizar esse cara? Eu acho que facilita, essa é a minha visão, eu acho que facilita para vocês entenderem. Tá? E no caso do Brasil, esse período exatamente que o Marx está analisando, século XVIII, a gente está no auge da propriedade agrária, da propriedade, grande propriedade fundiária, ausência de cidadania, escravidão, é um país escravocrata, é um país cujas elites vão estudar fora e que voltam em posições, em postos de poder. É um país cujas elites têm repulsa, têm desprezo, têm... repudiam o trabalho manual, né, o trabalho braçal, que é o trabalho feito pelo escravo, e valorizam, sacralizam, exaltam o trabalho intelectual. É a cultura da erudição ostentosa, a cultura do bacharelado, é isso, é a cultura do bacharelado. Né? Tem um livro que mostra isso, a Ascensão do Bacharel e do Mulato, né, do Gilberto Freire. Há um outro livro que eu faço menção, que ele é um jurista, acho que vocês vão gostar muito, quem é do direito, é o Raimundo Faoro. Ele explica a formação do patronato político brasileiro. É um calhamaço de 700 e poucas páginas. Eu estudei esse livro para um concurso. Ele faz análise da formação social brasileira, desde a Revolução de Avis, partindo da Revolução de Avis em Portugal, a transplantação do Estado português para o território, né, para a colônia, porque não era Brasil ainda, tá? Perdão se eu falei errado. 1808, a chegada da família real, correto? Família real, a imprensa régia, Jardim Botânico, enfim, a família real trouxe os germes da burocracia brasileira para o território, né, para a colônia. E aí você tem lá 1822, né, enfim, a independência. 1810, a chegada, a abertura dos portos às nações amigas, entre aspas, a Inglaterra, né, abre o mercado brasileiro para a Inglaterra. E é muito importante esse contexto que também o Florestan analisa, que é as chagas, as marcas da dependência. Tá? Por isso que esse cenário internacional ele é fundamental. O Marx está falando isso. Olha, no século XVIII, você tem o século do comércio, a abertura dos mercados, né? Seja por meio do comércio ou da guerra, da diplomacia das armas, né? da diplomacia do canhão. E a Inglaterra se vangloriou, eles expandiram muito o comércio e exerceram o protecionismo. O que é o protecionismo? Eu estou protegendo meus mercados. O que os Estados Unidos fazem hoje? Fazem protecionismo, guerra comercial com a China. O que é isso? 200 anos, sei lá, não muda, as coisas continuam. E esses países, o que eles defendem? Liberalismo. Olha, não, abram suas economias, privatizem seus mercados, liberalizem suas contas de capital, abram para o capital financeiro. Mas eles, ao longo do processo histórico de construção institucional, no qual eles colonizaram diversos países, sobretudo a África, né, como é o caso da Inglaterra e França, né, e nesse período eles protegeram fortemente suas economias, fecharam, né, protegendo mesmo, não abre a economia, protege a indústria, fizeram política de proteção industrial, tudo que hoje o Brasil precisa, né, mas só que falam, não, tem que abrir, liberalizar. Então essa que é a questão e é a grande contradição. É a grande contradição do discurso liberal, tá? E que o Marx mostra muito bem. Esses países fizeram um protecionismo forte, não só protegeram suas economias, mas agrediram outras, né? Mataram, né? Guerrearam, né?
enfim, para que eles pudessem expandir os seus capitais, expandir os mercados consumidores. O que foi a expansão imperialista do século XIX? França, Inglaterra, a Guerra do Ópio e a divisão da África em vários territórios, né? A África foi retalhada, tribos inimigas colocadas juntas, e guerras, e se matando, porque era interesse dos colonizadores, né? E transformaram o continente num barril de pólvora, de miséria, de famintos e de doença, né? Então é muito interessante nada, isso não é nada interessante. É importante a gente ver o legado do Marx, não obstante as críticas que se façam ao autor, a limitação de análise, enfim, mas qual é a contribuição dele para a literatura e para pensar a história, para pensar o processo de expansão dos estados nacionais, de crescimento, e que esse discurso liberal, ele realmente não funciona para os países pobres. Se o país quer ser independente e soberano, o liberalismo não é o remédio, né? O Brasil é laboratório disso, tá? E aqui o Marx, ele mostra, né, o desenvolvimento das forças produtivas, do modo de produção capitalista, tá? Agora, essa obra, O Capital, se vocês puderem ler, eu recomendo A Acumulação Originária, é um texto excelente, que ele mostra a formação do capital, a acumulação primitiva, né? Ao mesmo tempo, ele fala também da mais-valia, que é o quê? Que é o trabalho não pago, que é o lucro que o capitalista obtém, né? Com a exploração do trabalhador. Quer dizer, vamos supor, o trabalhador trabalha 2 horas, ali já é o suficiente para ele produzir a mercadoria, mas só que ele acaba trabalhando 10 horas, né? Então produz e aumenta a rentabilidade do capitalista, né? A riqueza é produzida pela exploração de uma classe social sobre a outra, né? A tese da alienação, que é o quê? O trabalhador não se reconhece naquilo que ele produz, quer dizer, ele não vai consumir aquilo que ele produz, né? O conjunto dos indivíduos da sociedade passa a ser determinado pelo poder impessoal do dinheiro e da própria esfera econômica que foge do controle social, né? O conceito central que ele fala da alienação é o de fetichismo da mercadoria, como se a mercadoria adquirisse um tom, né, quase humano, tá? Enfim, e tem essa dimensão da alienação, quer dizer, ele vende a força de trabalho, ele produz, mas ele não goza daquilo de que ele produz, tá? Essa é a grande interpretação do Marx, né? O surgimento de trabalhadores livres no mercado, forçados a vender a única coisa que possuem, e uma massa de capital dinheiro grande na mão de capitalistas para que eles pudessem investir, reproduzir, né? E a dimensão da mais-valia que ele mostra muito bem, que é a exploração do trabalho. Essa discussão de mais-valia e tal, ela está no Capital. É um livro complexo, tá? Realmente tem uma linguagem muito econômica, não é fácil, tá? Então, eu acho que a gente está bem começando nesse livro. Caso vocês queiram aprofundar, eu recomendo o texto da Acumulação Primitiva, né? O livro 24, capítulo 24 do livro 1, e o Manifesto, acho que já ajuda bastante para começar. E tem outros comentadores que eu ressaltei para vocês, mas é importante, como a gente está fazendo nesse curso, graças a Deus, a gente lendo a fonte. Eu sei que parece difícil para vocês, mas ler a fonte é fundamental, porque mais à frente, quando vocês forem aprimorar essa literatura, vocês vão ler os comentadores, vão ter uma... É muito importante começar lendo a fonte, por isso que essa minha preocupação de passar os autores para vocês, sabe? Porque vocês são cientistas sociais, né? Vão fazer mestrado, doutorado, assim, eu desejo muito. E é importante vocês lerem a fonte mesmo, sabe? Beber da fonte, tá claro? Vocês têm que ler como é que o cara escreve, é difícil, mas ali vocês vão ruminando, vão lendo de novo. Fiquem tranquilos, não é de primeira que a gente entende isso. Não é de primeira. Até quem faz ciências sociais, quem tem... Isso aí é a leitura sistemática. E tem o que eu passei também, os comentadores, o Capitalismo Moderno, Teoria Social, tem o História do Pensamento, o livro do Raymond Aron, que é o Etapas do Pensamento Sociológico, entendeu? Esse aqui que é muito bom, vale a pena, é uma xerox que eu tenho desde a graduação. É muito bom esse livro, porque ele tem Marx, tem Pareto, tem Weber, tem Durkheim, ele dá um mapeamento, é um calhamaço. Isso dá para vocês lerem, assim, eu sei que é só fazer como é que é, o que eu posso explicar, enfim, deixa para lá. Tem comentadores muito interessantes, né? Mas aí é necessário fazer uma imersão. Deixa para lá não. É bom a gente pegar essa linha de raciocínio, senhor, até para
Pra gente acompanhar também. Qual esse livro aí? Mostra a capa novamente. Ó, querida, eu mandei, esses livros estão todos naquela ementa que eu mandei para vocês, do curso que eu dei na UF. Etapas do Pensamento Sociológico, do Raymond Aron. Deixa eu anotar. Tá lá, é só dar uma olhada, do Raymond Aron, As Etapas do Pensamento Sociológico. Tem um outro do Capitalismo e Moderna Teoria Social, do Anthony Giddens, que eles, né, dão uma sintetizada, eles fazem uma boa... Tem esse aqui que eu estou lendo, Marx, Sociologia Clássica, Marx, Durkheim e Weber, do Carlos Eduardo Sell. Esse eu mandei para vocês também. Vale muito a pena. Tá? E é isso. Eu acho que eu fiz alguma... Era para ter explorado mais coisa, mas... Professor, deixa eu tirar só uma dúvida. Sim, fica à vontade. O que acontece? Eu estou com muita dúvida para diferenciar que o texto fala em materialismo histórico e antropológico. De verdade, eu pesquisando, eu não consegui diferenciar o que é um do outro. Mas esse antropológico, você está falando o quê? Do Marx? Ele fala, né, que Marx se baseou no materialismo histórico. Mas pesquisando, eu vi que tem também esse materialismo antropológico. Não, fica tranquila. Ó, tenta entender o materialismo histórico e dialético. O que é dialética? A dialética é o pensamento hegeliano, tá claro? Que ele contesta lá, fala, olha, o Hegel, você está olhando para as ideias, né? Ideias abstratas que estão descoladas da vida material, não estão pensando no concreto. Tá? Ele vai falar, Hegel, você é um contemplativo, você está olhando para o céu, né? Tanto que ele fala, ele parte do concreto, né? O Marx parte do chão, do concreto, do céu, da terra para cima, né? E os hegelianos estão olhando lá para o céu, é quase Platão, né? Se a gente for pensar. Então, tenta entender isso, tá? Isso é o materialismo dialético, é a dialética hegeliana, porque ele estudou Hegel, era lá dos jovens hegelianos, ele, o Engels e tal. Mas só que eles discordavam, né? Falavam, esse pensamento hegeliano é muito burguês, é uma filosofia burguesa. Eles romperam. Eles romperam, né? Isso, romperam, é uma filosofia burguesa. Então, e assim como também o socialismo utópico, né? Que ele criticou muito, do Saint-Simon, Fourier, Owen, Proudhon. Então, eles estão pensando, querida, na vida concreta, na vida material, na vida ordinária, né, se você me permite dizer. É o mundo que a gente vive. Tá? Ele fala, né, antes de Marx e Engels, o defeito do materialismo era somente aprender o mundo sensível, enquanto objeto ou intuição, e não como atividade humana concreta, como prática. Né? É um materialismo fundamentalmente contemplativo. Tá contemplando, por isso a ruptura com o utópico, isso, né? Que era algo que era inatingível, filosófico. Burguês, isso. E ruptura, acima de tudo, com um materialismo hegeliano, né? Com a filosofia do direito de Hegel, tá? Que aqui ele está discutindo com Hegel. Tá? E a outra coisa, o materialismo histórico, é a ciência da história, é o estudo na história. É só você ver o método que ele faz. O que ele faz? Ele vai na história. O cara explica a Revolução Burguesa, olha só, a Revolução da Inglaterra, como é que os caras se projetaram, criaram o dinheiro, criaram o sistema da dívida, a questão da moeda, enfim, como é que eles aprisionaram os estados na dinâmica do comércio, na dinâmica da guerra, né? Se expandiram, mataram, essa é a realidade, ele vai na ferida, né? E os estados fizeram as suas revoluções, a França fez, né? Expandiram o capital, a burguesia se libertou, mas ela gerou os elementos da sua própria destruição. Isso é muito interessante que ele fala, né? Que é o proletariado, que ele vai falar, que é os trabalhadores. Né? Não obstante um discurso apaixonado pró-Marx, né? De muitos enfim, intelectuais, muitos até que não leem, porque eu acho importante ler outras coisas. O Marx ele dá uma contribuição fundamental, isso é fato, não tem como negar isso. Isso é o mundo que a gente vive, é o mundo do capital, né? É o mundo do dinheiro, da mercadoria, enfim. Né? Quer você goste ou não. Então, o materialismo histórico, Tatiana, é isso, é a história, é a ciência da história. Né? Ele analisa detidamente a história. E a dialética é a filosofia do direito que ele está desconstruindo. Você está entendendo como é que se constrói uma tese? Olha só, isso é coisa de método. Eu sei, eu posso estar invadindo a disciplina da Adriana, vai querer me dar porrada. Mas... Porque isso é o método, gente. Como é que é o método, entendeu? Como é que ele constrói o argumento dele? Vocês estão me ouvindo o que eu estou falando? Uhum. Então, tá.
O Eduardo Sim. está aí? Acho que o Eduardo não está, não, né? O outro, o Ocimar também. Estou aqui, professor. Ah, tá. Que Eduardo. bom. O Ocimar está aí? Não. Tá. Então, o que é método quando eu estou falando, Tatiana e vocês? O Alan está aí? Alan? Acho que não. O que é o método? O método é... Ah, que bom, Alan. Tá ouvindo, Alan? Tô sim. Beleza. Ótimo. Então, o Alan, o que quer falar? O método do Alan. O método. O método, olha só, gente, eu fico doido com essas várias janelas aqui. Tem umas 10, tem umas 9 janelas aqui. Não esquenta de gente. Gente, o professor é humano, tá, gente? A gente tem... É isso mesmo, professor. Eu sou humano, eu não sou ator. Desculpe, gente. Eu queria ser um ator às vezes, mas porque eu conheço gente que é ator, que parece ator dando aula, eu não consigo. Eu queria ser frio, imparcial, mas não consigo. Mas enfim, tá, eu vou melhorar. Ainda bem que não consegue, não. Ainda bem que não consegue, eu sou Mar. Mas é isso. Então, Tá, o método, quando eu estava falando de método, Tatiane, é um método. Ele está se construindo. O que ele faz para construir o argumento dele? Ele desconstrói a filosofia do direito de Hegel. Essa é a contribuição para a literatura. Quando você for escrever um artigo para uma revista, os caras vão falar ao parecerista, vem cá, qual é a tua contribuição para a literatura? O que tu quer? O que você quer agregar de novo? Você vai falar, olha, eu estou dialogando com a literatura antiga sobre o tema e estou preenchendo uma lacuna porque os caras que falavam do tal tema não estão contemplando esse. Então, esse é um tema novo que eu estou avançando na literatura. É nisso que eu vou contribuir, né? E ele está fazendo o quê? Ele está desconstruindo o que foi feito antes dele, tá claro? Ele desconstrói literalmente. É isso que... Eu tenho um amigo que ele escreve resenha, gente. Eu chamo ele de demolidor. Ele é da área... Ele é da sociologia política. Eu brinco com ele, chamo ele de demolidor, porque ele escreve resenha, ele bate em todo mundo. Ele teve um livro da Lilia Moritz-Schwartz, é uma antropóloga aí, muito conhecida, bajulada da USP, que escreveu um livro sobre autoritarismo. E ele, muito respeitosamente, escreveu uma resenha crítica ao livro dela, desconstruindo os argumentos dela. Ele é um cara muito qualificado, tá? É um amigo, não só um amigo, mas é uma pessoa qualificada. Eu dou as coisas para ler, a gente troca, ele critica, eu leio as coisas dele, resenha, ele me coloca lá, fala, Carlos leu, agradeço. Que é isso, gente, o conhecimento acadêmico é os pares, você tem que ler, para aprender também. A gente tem que ter, foi o que eu falei, está disposto. Professor, travou. Ser publicada. Hã? Tinha dado uma travadinha. Tá. Então, ele fez o... Voltou? Voltou. Tá. Ele fez essa resenha desconstruindo, tá? o pensamento, as críticas, criticando o livro dela. E ele realmente tem argumentos, entendeu? Ele fala, olha, o livro, o autor tem elementos interessantes, mas tem falhas por causa disso. Então, por isso que é importante vocês saberem como é que se escreve uma resenha. Depois eu vou mandar para vocês a resenha dele quando for publicada, né? Porque eu não posso mandar antes. Para vocês entenderem, sabe? Primeiro vocês fazem um mapeamento da obra. Olha, a obra trata disso, ponto por ponto. O método é esse. Aí depois vocês vão lá para criticar, agregar o que vocês entenderam ou desconstruir. No caso dele, ele desconstrói. Teve um do Gessé Souza, que foi professor dele, ele fez a mesma coisa. Ele desconstrói também. Aí ele mandou, eu li e tal. E é isso. O Marx está fazendo isso, gente. O método dele é esse. Eu crio uma coisa nova, mas desconstruo o argumento anterior. E tenho a metodologia, qual seja a filosofia, a dialética, a filosofia né, a ciência da história e a filosofia, né, a dialética, o materialismo histórico e o materialismo dialético, que é a filosofia, né, a ciência da história e a filosofia, tá? Essa que é o método, tá? É isso que ele agrega de novo, tá? Porque quando ele fala da Inglaterra, no século XVIII, o que ele está indo? Ele está indo na história. Quando ele critica o Hegel, fala lá, vocês são burgueses, vocês estão contemplando o ar, não estão olhando para a terra, não olhando para a vida material, para a opressão a que os trabalhadores estão submetidos. O materialismo de vocês e nada é a mesma coisa. Isso é o que ele está dizendo, tá? Não sou eu. É isso que ele está querendo dizer. Então, esse é o método que ele constata. Ciência, gente, é método, tem que ter método, tem que ter interlocução. Não existe você fazer um trabalho só dialogando com você. Você tem que falar com os outros autores, o que os caras falaram. Isso é metodologia de pesquisa, entendeu? Hoje, professor, eu fiz a apresentação do seminário em metodologia que era exatamente sobre isso, sobre a ideia de conceito, e a questão de mudança de conceito e outros conceitos que agregam. E olha que coincidência. Um dos exemplos que o autor traz, que é o José de Assunção Barros, é justamente o conceito de homem na visão de Marx e Engels,
que diz que o homem é o único animal capaz de produzir suas próprias condições de existência. E aí esse autor fala assim, olha, estaria certo, mas tem um erro no conceito, porque o João de Barro também é um animal que constrói também seu meio de subsistência. E aí o autor ele vai lá e fala, olha, tem um erro numa premissa no conceito dele. E aí, então, ele explica exatamente sobre essa ideia de como fazer os elementos de conceito e a ideia de que o conceito ele pode ser alterado como uma forma de processo metodológico. Então, curiosamente, Marx é o exemplo que ele usou na obra dele, e é justamente isso que o senhor está falando sobre essa revisão de conceito, essa mudança. Mais uma das coincidências. Não, que bom, eu fico feliz que o curso está servindo para alguma coisa. Mas, enfim, é isso, gente. Eu acho que, espero que vocês tenham entendido, o método é esse. Sabe, eu sei, gente, que isso aí implica uma coisa que, como eu falo aqui, a coisa da alucinação, de você ver além. Não é só você ler o texto, você tem que olhar como é que o cara constrói o argumento dele, sabe? É ver, olha, qual é a narrativa do cara, como é que ele escreve, como é que ele constrói o argumento, como é que ele elabora. Enfim, e é isso, é tentar ter uma percepção crítica do texto. Lógico que a gente vai lendo as coisas, né? Com o tempo vai conseguindo criticar. Mas, por agora, vocês tentem ler e, ao mesmo tempo, tentar identificar como é que ele elabora o argumento. É isso que é o método, gente. Né? O que ele faz, quais fontes que ele mobiliza, entendeu? Por exemplo, depois a gente vai ver o Weber. O Weber, a ética protestante, mobiliza quem? O Benjamin Franklin, que é o cara lá, o liberal, né? Fala, ó, bom pagador é o dono da bolsa alheia. E ele mobiliza a fala desse cara para poder referendar a tese dele. Qual é a tese? Né? De que... né? Há uma afinidade eletiva entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. O que é esse espírito? É a ética do trabalho, da disciplina, do labor, né? da resiliência. Né? E aí você junta isso com a religião, né? Com o calvinismo, né? A doutrina calvinista da predestinação, isso cria um amálgama, né? Faz com que os protestantes sejam mais bem-sucedidos do ponto de vista econômico. E isso é o discurso do Weber. Então, gente, cada um tem um método. Uns olham para a especificidade, como é o Weber, né? Ele está analisando um grupo específico, e o Marx olha para tudo. Ele fala a economia é o todo. Tudo está subordinado à economia. Se você ler ele, você vai entender. Tudo é a relação de produção, os meios de produção, enfim, a superestrutura, a infraestrutura como a economia, a superestrutura são as instituições, todavia as instituições jurídicas e políticas estão subordinadas à economia. Por quê? Porque o Estado ele é apropriado privadamente pela classe dominante, ela detém o Estado. Né? Teve uma parte que o Igor falou, ó, tá vendo? As ideias da classe dominante são as ideias dominantes. Por quê? A classe dominante ela também tem o poder do conhecimento, ela controla as ideias, a difusão das ideias. Tá? O que a gente pode dizer hoje, o Marx falando, não sou eu, a mídia, enfim. Difunde as ideias dominantes, você tendo uma leitura sobre acerca da grande mídia, né? Das ideias dominantes. Né? Os caras que têm veículos de televisão, né? Eles têm os meios de produção, têm a matéria-prima, né? Enfim, e difundem as suas ideias dominantes, fazem com que as suas ideias sejam dominantes. Tá? E, ao mesmo tempo, essa classe ela tem um Estado, ela se vale do Estado para representar os seus interesses. Tá? Hoje, que a gente pode chamar de lobby, né? Grupos poderosos que têm acesso ao Estado. Entendeu? É isso, eu acho que... Espero que vocês tenham entendido. Tá? Essa citação é muito interessante, que ele fala as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Né? A classe que tem o poder material dominante é isso, tem o poder intelectual dominante. Tá vendo? Ela tem o poder do dinheiro, vai ter o poder de difundir ideias. Tá? Ficou claro, gente, o que eu falei? Ficou. Tranquilo, professor. Bem claro aí. Depois eu acho que eu vou falar mais do Florestan, se vocês permitirem, mais à frente aí eu vou ver, porque ele junta o Marx e o Weber para pensar a realidade brasileira. Isso não tem coisa melhor do que isso, entendeu? É muito interessante, porque o cara está analisando o Brasil e tem o rigor sociológico, ele é muito rigoroso, o Florestan, né? E ele juntou essas duas chaves de análise aí, o marxismo e o weberianismo. Quem quer falar, José? Professor, eu estava me lembrando aqui de um economista que ele preconizava muito a questão da circulação de riqueza, e com certeza o senhor conhece
Roberto Saturnino Braga, já falecido, né? A formação, primeiro, da economia interna, da circulação interna, os pilares da circulação interna para fazer a circulação de riqueza e aquela tradicional roda da economia, né? Então, como o senhor muito bem colocou, eu participei aqui em Brasília, lá dentro, na reforma trabalhista, e você dizia, isso é precarizado, isso não vai passar, né? E eles diziam para o grande público, nós vamos gerar 6 milhões de empregos. Eu não preciso dizer a resposta. Participei agora da reforma da Previdência. Então, se o senhor pegar, que não é a sua área, mas se o senhor pegar os pilares de uma reforma da Previdência, os pilares da reforma da reforma trabalhista, tudo contrário ao que você espera, que um Saturnino Braga e Celso Furtado, principalmente quando foi para o CEPAL, quando ele queria a integração da América Latina. É só para colocar essas breves questões. Mas lembrando que o Celso Furtado ele não era nem marxista, tá? Ele era um social-democrata. Né? Sim, mas o que é o social-democrata? O social-democrata é o indivíduo que defende a reforma do capitalismo via democracia. O Marx defendia o comunismo, a revolução, tá? Isso é para deixar claro, né? O que os partidos de esquerda fizeram? O PSOL, o PT nos anos 80, né? Viu que para conseguir galgar a institucionalidade política é necessário acabar com a ideia de coletivização dos meios de produção, de supressão da propriedade privada. Quer dizer, eles viram na democracia um meio de garantir o socialismo. Quer dizer, a democracia, as urnas, pode sim ser um meio para a reforma democrática do capitalismo, a garantia do socialismo em última instância, tá? Mas aí eles tiveram que se render à lógica da competição eleitoral, à lógica partidária, à lógica de ampliar o eleitorado, né? Mais a questão da classe, mas o povo. E povo inclui quem? Empresariado, José de Alencar, faz alianças, tá claro? Então, essa ideia marxista de revolução, os partidos de esquerda, para que conseguissem chegar ao poder, eles tiveram que suprimir essa ideia radical, né, de revolução. Por exemplo, você vê o PSTU, eu estou dizendo que eu conheci uma menina do PSTU na graduação. A cabeça dela era isso, é século XIX, é revolução, é revolução, é revolução. Parece que a pessoa não está Ela pode acreditar na revolução, não tem problema nenhum, mas parece que ela não estava no plano no ano 2000, tá entendendo? É uma outra lógica, parece que a cabeça dela está em outro tempo histórico. Então é importante você se adaptar ao tempo histórico ao que está acontecendo. É a mesma coisa de eu falar, não, eu não vou dar aula, quer dizer, eu tenho um computador aqui, tem internet, enfim, você está entendendo? São os fatos, né? Os fatos, tá? Enfim, não sei se vocês gostaram muito do meu exemplo, mas é o que eu tenho. Então, é isso, gente. Eu acho que para vocês poderem fazer o exercício, né? Por isso que a questão da social-democracia, né, ela é muito interessante para a gente estudar, né? Porque ela tem uma visão de consenso, né? de coalizão, de forças políticas, né? Quando abordei o Celso Furtado, foi no sentido de pensar Brasil, em hipótese alguma. Ele de um lado, Saturnino Braga de outro, mas todos pensando em termos de circulação de riqueza dentro do Brasil, e não fatiando capital e vendendo empresa e vendendo ativo e fazendo escola de Chicago. Só para te colocar isso. Sim. Não, eu falei mais como complemento mesmo, entendeu? Porque ele lia muito esses autores, mas a postura dele, pelo que eu vi das entrevistas, enfim, depois, se vocês puderem ler, gente, eu mandei bastante coisa para vocês do Celso Furtado, do Florestan Fernandes, para vocês entenderem um pouco também o que é a sociologia brasileira, sabe? É importante vocês entenderem, sabe? E são artigos pequenos, assim, dá para ler, leitura muito fluida. Eu sei que vocês estão com muita coisa para ler, mas de toda forma eu agradeço aqui, eu vou mandar a questão para vocês por e-mail, aí vocês me confirmem se receberam, tá? E, pontualmente, tá, vocês podem fazer 2 parágrafos, tá? Não precisa fazer um tratado, coisas pontuais para vocês não ficarem exauridos e poderem curtir a aula de amanhã, né? De manhã, não sei se vocês vão ter aula de manhã,
e o nosso encontro à tarde, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. De toda forma, na aula que vem a gente vai retomar um pouquinho também, né? Na aula que vem a apresentação da ABA, né? É a ABA? Isso, ótimo. Então, sim, é um eu fiz texto... bem um resuminho. Não tem problema, é um texto pequeno, assim, tem bastante informação, né? Mas não é um texto como a ideologia alemã, né? Que é um texto mais denso, né? Mas é difícil também. Mas fiquem tranquilos, a gente vai debatendo. Vocês conseguiram entender, gente, alguma coisa? Conseguiram entender a aula? Tá? Deu para clarear um pouco? Tranquilo, professor. Deu para clarear aí. Então, agradeço. Então, foi uma honra, um prazer. Então, até professor, amanhã. Professor Carlos? Sim. Oi, até 17 horas, né? Mandar aí para você? Manda com calma, tranquilo. Manda, é importante mandar ainda hoje, mas mandem com calma. Mas façam, não precisam fazer faça uma coisa pontual, entendeu? Dois parágrafos, 3, enfim. Sabe? É dentro do que vocês conseguirem fazer. O que eu valorizo, gente, é fazer, sabe? Não importa, dificuldade todo mundo tem. O que importa é fazer, é o exercício da escrita. Exercitar a escrita, isso é fundamental para o acadêmico. Então, é importante fazer, tá? O esforço é importante. É melhor fazer do que não fazer, tá? Tranquilo, professor. Tentar deixar mais objetivo, professor. Juro. Não, mas não tem problema. Assim, quem quiser se alongar um pouco, eu dou a liberdade. Comigo não tem isso, não tem problema. É só porque, o senhor assim, também tem muita coisa para ler e acaba que... Para quem não tiver, por exemplo, quem falou, olha, professor, eu não consigo fazer em 3 parágrafos. Enfim, paciência, faz em 1, não tem problema nenhum. Cada um tem as suas limitações, né? Nem todo mundo aprende o texto da mesma forma. Por mais que eu faça esse esforço, por mim, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Mas é questão, às vezes, de tempo, de cansaço. Realmente, essa dinâmica de ficar no computador, isso é um fato, né? A gente fica exausto. Tem dias que eu durmo 15 horas, de um dia para o outro, porque eu fico com a minha cabeça estourando, assim, minha cabeça e minha vista, que eu já sou quase... Então, eu entendo essa dinâmica que a gente está vivendo, felizmente, tomara que isso acabe logo, né? Porque as pessoas ficam exaustas, mas é o que a gente tem, né? Mas, professor, só um ponto que eu acho... eu não sei se eu digo por alguns outros ou só por mim, mas o momento que eu mais absorvo durante a aula, e agora eu vou começar a implementar isso nas minhas aulas também, é o diálogo. Eu percebo que quando a gente está conversando, essa troca, ela é muito surreal de boa. É muito bom, porque aquilo que foi feito como um prefácio, a ideia geral, agora que a gente está dialogando, por exemplo, a dúvida da Tati foi muito boa, porque daí eu consegui encaixar melhor a ideia naquilo que eu tinha visto com o Igor, entendi o contexto histórico, e esse diálogo foi, acho que foi o grande ponto, assim, para pegar e fechar, sabe? Foi muito massa. É muito produtivo essa parte do diálogo. Ela realmente ajuda e contribui bastante. Eu não tinha noção de que era tão bom assim. Mas agora, depois disso, eu gosto muito, Felipe. Aprendo muito aí. É muito bom, sabe por quê, gente? Vocês, assim, dentro do tempo que a gente tem, não tenham vergonha. Aqui, todo mundo... eu ia falar outra coisa, mas não é para ter vergonha, entendeu? Então, assim, perguntem mesmo, vocês não entenderam? Perguntem. Às vezes, eu não sei se eu vou poder responder tudo, mas é muito importante as perguntas, porque tem coisas realmente que o texto a gente não abarca na apresentação, no debate, e é isso, é dúvida que fica mesmo, não é para acumular, tem que perguntar, entendeu? Vocês não têm que levar dúvida para casa, a gente tem que tentar construir conjuntamente o conhecimento, é isso. Tem autores, infelizmente, como eu falei para vocês, eu domino mais, outros menos, por conta da minha formação. Por exemplo, eu não sou antropólogo. Por exemplo, quem é antropólogo leu Marcel Mauss 10 anos, né, no mestrado, doutorado, graduação, entendeu? Eu, por exemplo, esses textos de antropologia eu vi na minha graduação, mas eu estou retomando, fazendo um esforço, né? Então, mais um curso de teorias das ciências sociais. Então, o esforço aqui é passar o máximo para vocês dentro das 3 grandes áreas, né? Mas dentro do que eu sei, tem um domínio maior, ótimo, aí a gente tenta relacionar, tenta tornar o debate profícuo, né? Mas é para vocês entenderem que ciências sociais é fragmentada, né? Especializada. Tem gente que estuda partido político só, há 30 anos, né? Tem gente que estuda as tribos indígenas, tem gente que estuda o movimento dos trabalhadores, dos camelôs, enfim. Então, tem várias especializações, né? E eu gosto já de um pouco de tudo, né? Então, tem gente que estuda teoria política, só lê isso, só lê Marx, só lê Weber, lê Rousseau, entendeu? Tem gente que lê pensamento político, só lê isso, tá?
Enfim, tem gente que estuda teoria sociológica do contemporânea. Então várias coisas das especializações, né? Então, esse curso ele tenta dar um panorama geral para vocês, tá? Então, é isso, é o esforço. Eu espero que, enfim, acho que a gente está caminhando e que amanhã que nós consigamos progredir mais, tá? Um abraço aí, tudo de bom para vocês. Foi um prazer, sempre um prazer aí reencontrá-los. E é isso, gente. Tendo dúvida, perguntem mesmo, não tem problema nenhum. A gente tem que... É o espaço que a gente tem que ser aproveitado, tá? Parabéns, obrigado, hein? Parabéns. Parabéns, Igor. Tudo de bom, grande abraço. Gente, obrigado. Obrigado, professor. Um abraço. Vocês responderam a questão, né? Responderam, né? Perdão, receberam, né? Recebemos. Tá, um abraço. Tudo de bom. Boa tarde, Um abraço. Até mais.